Mas é o contrário. Quanto mais você cozinha, pior fica a digestão. Com o passar dos anos, elas todas diminuem. Então, um paciente mais idoso, ele passa a fazer uso profilático de enzimas digestivas. Então, tem os pacotes mais variados. Você conversar com a farmácia ali, você vai ver que eles têm enzimas digestivas. Isso com a finalidade preventiva. Eu, por exemplo, faço uso. Eu, com 70 anos, eu não tenho mesmo as mesmas enzimas que eu tinha aos 25. Então, se eu quero manter saúde, eu tenho que digerir. Já tomei minhas enzimas hoje. Tomo depois do café da manhã. Ou você faz manutenção ou você adoece. E envelhece mais rápido, você que decide. Tá, mas eu não aconselho o shoyu, não. Tem glutamato monossódico. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Dr. Lair Ribeiro, é o melhor que está tendo. Estou fazendo a dieta cetogênica, já tem mais de 30 dias. Estou me sentindo ótima, estou maravilhosa. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. Quase que entra na jogada, olha lá. É essa enzima que nós estamos conversando. Tá? Muito bem. Então, ainda tem as enzimas digestivas, que eu quero conversar com você rapidamente, que são as proteases, que quebram a proteína, as lipases, que quebram gordura, e as amilases, que quebram carboidrato. Então, eu tenho enzima para quebrar carboidrato, eu posso inibi-las, existe remédio para inibi-las, eu posso comer mais carboidrato que não é absorvido, tá? Existe enzimas lipases, que dependem da bile, se eu não tiver a vesícula biliar, isso aqui está comprometido. E as proteases, que dependem do ácido clorídrico. O ácido clorídrico transforma pepsinógeno em pepsina, que é a primeira delas, que a pepsina é a primeira das proteases. As outras proteases, a tripsina e a quimiotripsina, que são pancreáticas, para poder digerir as proteínas. Com o passar dos anos, elas todas diminuem. Então, um paciente mais idoso, ele passa a fazer uso profilático de enzimas digestivas. Então, tem os pacotes mais variados. Você conversar com a farmácia ali, você vai ver que eles têm enzimas digestivas, só com a finalidade preventiva. Eu, por exemplo, faço uso. Eu, com 70 anos, eu não tenho mesmo as mesmas enzimas que eu tinha aos 25. Então, se eu quero manter saúde, eu tenho que digerir. Já tomei minhas enzimas hoje. Tomo depois do café da manhã. Entendeu? Então, vai ficando complicado, vai, mas eu penso o preço que você paga. Ou você faz manutenção ou você adoece. E envelhece mais rápido, você que decide. Custa sim, custa dinheiro. Não é? É uma coisa, é outra, é outra, é outra, é outra, é outra. Mas é mais barato do que você jantar no Figueiras. Isso eu posso te garantir. Oi. Ao longo do processo evolutivo, nós temos muito mais enzimas hidrolases e glicídios do que proteases para peptídeos. Isso é um reflexo da nossa alimentação? Lá na época paleolítica, a maior parte do que eu comia era gordura. Tanto é que eu matava o animal, eu tirava as entranhas dele e deixava a carcaça da carne magra para o lobo comer. Os nossos ancestrais não levavam a carcaça magra para casa, sabia disso? Eles só estavam interessados no interior, no fígado, no coração, nos rins, a parte gorda do processo. Então, naquela época lá, era uma dieta cetogênica. Eu tinha que ter lipases, predominantemente. Essa história de comer proteína magra, isso é uma conversa fiada, que nós enganaram a gente. Porque na época, a pessoa não levava a carcaça do animal para casa. Ela deixava a carne magra lá, só levava a carne gorda. Só comia gorda. Então, tinha que ter muita lipase. E não tanto protease, porque o cara deixava a carcaça lá e não comia isso. Explica o que você está falando? Tá bom? Oi. O processo de temperar comida já é o processo de digestão da comida, antes de ingerir comida. Mas é o contrário. Quanto mais você cozinha, pior fica a digestão. Para complementar é o seguinte, o shoyu, o japonês usa, é o processo de temperar, acelerar o processo de digestão antes da gente comer.
Tá, mas eu não aconselho o shoyu, não. Tem glutamato monossódico. Tá? E o chucrute, por exemplo, faz esse papel também. Mas aí já é fermentação, né? Não, tudo que é fermentação ajuda. Agora, claro, se eu for fermentar e pôr glutamato monossódico, aí o que teria de benefício tem de malefício. A fermentação, eu concordo com você, ajuda na digestão. Processo de fermentação. Aqui, por exemplo, eu faço uso desse aqui, ó, multienzima. Tá? Todas as enzimas digestivas vêm junto numa só. Tá bom? Eu quero que você entenda que à medida que o pH no estômago é 1,3, ó. O pH no duodeno é 8. O pH aqui vai mudando. E é bom você ter isso na cabeça, porque quando você ingere um probiótico, eu quero que você entenda que esse probiótico, se ele não for revestido entericamente, provavelmente ele não vai chegar no final dele, não. Porque ele tem que passar para o pH de 1,3, a maioria morre. Ele tem que passar para o pH de 8. Por isso você tem que ter liberação entérica para o probiótico. Porque senão ele é destruído antes de chegar lá. Entendeu? Então é muito importante você entender que tem que passar por isso aqui. As enzimas é o seguinte, você não tem jeito de absorver nada que você não digeriu. Não é o que você come que conta, é o que você absorve. Porque você pode comer e sair nas fezes. Então você precisa, e para absorver você precisa digerir. E para digerir, você precisa de enzimas. É o papel da enzima. Então, por exemplo, o ácido clorídrico do estômago. O estômago tem um pH de 1,8, porque é rico em ácido clorídrico. Você fala, por que o estômago não destrói ele mesmo, já que ele é tão ácido? Porque existe um muco que protege a parte interna do estômago, para não deixar o ácido clorídrico do estômago atacar a parede do estômago. Você entendeu? Só por isso. Mas você imagine que a partir dos 40 anos, isso é descrito, nós todos desenvolvemos o que se chama gastrite atrófica assintomática. Você começa a diminuir a produção de ácido clorídrico. Então a sua digestão vai ficando mais difícil. Aí, se você não tiver o suficiente de ácido clorídrico, você não transforma pepsinógeno em pepsina. Se você não tem pepsina, você não digere proteína. Se você não digere proteína, você não absorve aminoácido. E se você não absorve aminoácido, a proteína vai terminar nas fezes. Entendeu? Outra coisa, são as chamadas enzimas pancreáticas. As enzimas, o pâncreas, ele tanto produz insulina, glucagon, para jogar no sangue, que é a parte endócrina dele, mas ele tem a parte exócrina. Ele tem as enzimas que são jogadas no duodeno. Então, por exemplo, a pancreatina é uma enzima do pâncreas muito importante. Então, se eu não tenho as enzimas, eu posso comer o melhor possível. Eu vou continuar doente. Então, às vezes, a gente tem que pegar uma pessoa... Eu não vou aproveitar nada. Exatamente, exatamente. Doutor Laíra, a próxima pergunta do João José Corsi. Ele tem uma hipofunção do pâncreas. Quais os alimentos e suplementos que ele deve utilizar? O que é a hipofunção do pâncreas também, né? O pâncreas, ele é um órgão que tem duas partes. Ele tem a parte exócrina e ele tem a parte endócrina. Pelo que ele está falando, ele está se referindo à parte exócrina. A parte exócrina é a seguinte, o pâncreas produz 9 enzimas. Na realidade, ele produz os chamados zimógenos. E esses zimógenos vão ser ativados e vão virar enzimas. Tá? Então, o zimógeno ativado vira enzima. Vou dar um exemplo. Ele produz o pepsinógeno, que sob a ação da enteroquinase vira pepsina. A pepsina agora é um ativador de vários zimógenos. Então, pelo que ele está me dizendo, o problema dele, eu estou entendendo assim, ele tem uma disfunção exócrina. Para ele compensar isso, ele tem que ingerir enzimas pancreáticas. Então, ele vai numa farmácia de manipulação e eles fazem um pool para ele de enzima. São 9 enzimas pancreáticas. Não precisa de todas elas. Ele tomando umas 4 ou 5, tá bom. Aí a farmacêutica, a farmácia de manipulação, faz um pool de enzimas pancreáticas e você toma isso de preferência. Nem antes, nem depois do almoço. Nem antes, nem depois do jantar. Durante. Então, você está almoçando, mais ou menos no meio do almoço, você toma as enzimas. Você está jantando,
mais ou menos no meio do jantar você toma as enzimas. Quando você toma essas enzimas, a sua digestão melhora. A digestão melhorando, a absorção de nutrientes melhora. A absorção melhorando, a utilização dos nutrientes vai ser melhor. Então, isso desencadeia um processo muito interessante. E você ter falta de ter hipofunção pancreática enzimática, você também perturba o que se chama microbiota intestinal, que são as bactérias que vivem no nosso intestino. Nós temos 10 elevado a 13 células, mas nós temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino. Ou seja, do ponto de vista numérico, nós somos 90% bactéria e 10% humanos. Tá? Nós temos 10 vezes mais bactérias do que célula. E essas bactérias, a maioria delas são friendly, são amigas. São simbióticas, que a gente chama. E, à medida que você vai tendo distúrbio de hipofunção pancreática enzimática, as bactérias ruins vão aumentando de número e as bactérias boas vão diminuindo de número. Isso causa distúrbios intestinais, isso pode causar diarreia, pode causar constipação, deprime seu sistema imune, você pega a gripe mais fácil, predispõe a doenças crônicas, como o caso do câncer. Então, é muito importante você corrigir essa hipofunção enzimática pancreática. Doutor Laí Ribeiro, é o melhor que está tendo. Graças a Deus, a você, aos seus conhecimentos. Estou fazendo a dieta cetogênica, já tem mais de 30 dias. Estou me sentindo ótima, estou maravilhosa. Deus abençoe pelos seus conhecimentos, por tudo que você tem transmitido para nós brasileiros e para todo mundo, né? Todas as pessoas do mundo que ouvem seus áudios, que assistem seus áudios, suas palestras, estão bem informados. Parabéns, doutor Laí. A nota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Laí, mande um WhatsApp com a palavra Eu Quero para o número DDD 35 988 26 1891 e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.